Pra começar, né, rapaziada, que é sempre mais difícil falar de jogo ruim, né? Só vou falar uma coisinha de arbitragem e acabou a arbitragem, o tema arbitragem dentro do vídeo, que a gente tem muita coisa pra falar. Marcos Antônio, Rames e essa partida de hoje, que o segundo tempo deu um soninho. Eu não sei por que a CBF já não fez uma intervenção, os clubes já não fizeram uma intervenção com os árbitros, por essa questão de ficar picotando o jogo. É muito do que a gente sempre fala, né? Os árbitros apitam para eles, não para os jogadores. Hoje eu vi o Wilton Pereira Sampaio marcando até o Lucas, quase como um primeiro volante. O narrador brincou com isso. O narrador brincou para não falar, sai daí, Wilton, para não queimar diretamente a arbitragem, né? Porque se tem uma coisa que a televisão, isso independente de ser Globo, Bandeirantes, Cazé TV, todas as TVs, todo mundo que transmite tem um tato para falar de arbitragem, o árbitro errou. Nunca fala que o cara erra há 10, 15 anos que está pitando, nunca é uma coisa assim. E hoje para os dois lados, é que o Juventude, um 0-0 num campo que não era campo neutro, era um mando do São Paulo, 26 mil, pouco mais de 25 mil São Paulinos lá em Brasília, que o Juventude vendeu o mando porque quis. Não foi ideia do São Paulo, foi o Juventude que pegou um cascalho. E aí inverteu-se o mando de campo, né? Perdoa a gaguejada, mas se inverteu o mando de campo, virou um mando do São Paulo, e no segundo turno o São Paulo vai novamente mandar um jogo contra o Juventude. E aí fica o seguinte: ninguém faz nada, ninguém fala nada. O árbitro, nas decisões cruciais, como o gol irregular do Juventude, que Rafael, meu filho, você é tão bom goleiro. O Rafael é tão bom goleiro que até quando ele franga, até quando ele falha, né, que é raro também, o negócio tá anulado, né? Esse ano eu não lembrava de nenhum erro grave do Rafael, né? Erro, frango ou falha, tá, gente? Não lembrava. Poderia ter catado aquela ali, aquela lá, posicionamento, não me lembro de nenhum. Só hoje mesmo que ele frangou, mas o VAR ali ajudou ele e realmente pegou no braço do jogador do Juventude, tá? Então, coisas cruciais como essa, que é um gol irregular, e também a questão da bola na trave que não entrou do Juventude, se alguém merecia ser vencedor, então, se alguém merecia fazer um gol no segundo tempo, foi o Juventude. O São Paulo no primeiro tempo criou algumas oportunidades, acho que chegou até um número de 8 finalizações ou coisa assim, e no segundo tempo 10. Ou seja, o São Paulo virou o primeiro tempo com 8 finalizações, ao invés de dobrar esse número e ainda melhorar porque precisava do 1-0, o São Paulo piorou. E outra coisa, eu entendo entrar Nestor na do Ferreirinha, que ocupam a mesma faixa do campo. O Nestor vai te dar um chute de fora da área, um bom passe, né? Características diferentes da do Ferreirinha, que não fez uma boa partida. O Lucas deu um presente ali para ele, que ele tomou a pior decisão possível na finalização, mas ele tem o drible, ele tem a velocidade, tudo aquilo que a gente já conversa. Mas eu entendo entrar um Nestor. O que eu não tô entendendo é o Zubeldia insistir no Wellington Rato. Tá pesado, não tá acertando nada. Talvez ele pensou, ó, agora é bola na área, é escanteio, é falta, joga na área. Tanto que no finalzinho ele até coloca o Ferrares e o Galopo, que eu imagino que tenha sido para aumentar o número de pessoas na área que poderiam fazer um gol de cabeça, né? O Ferrares entrou na do Rafinha, coisa que ele estava fazendo com o Diego Costa, né? Colocando um zagueiro ali no lateral para dar uma segurada no setor. O Juventude explorou contra-ataques, explorou saídas erradas do São Paulo no segundo tempo, que o futebol do São Paulo ficou no primeiro tempo. Então, não acho que o São Paulo merecia vencer hoje, tá, gente? Talvez pelo primeiro tempo que fez, mas muito pobre no segundo tempo, não foi atrás. O Luciano e o Lucas no primeiro tempo estavam ligados, no segundo tempo era Lucas e Deus, era Lucas e ninguém. O André também num dia ruim, todo mundo num dia ruim. O Patrick ainda é muito menino, até tem uma boa batida na bola, mas é menino ainda, não tem umas maldades, tem uns negócios. O cara chega nele, já faz já toma a bola também como se nada. É, ainda não tá pronto. Infelizmente, o São Paulo precisa trazer um lateral esquerdo urgente. Mas tem uma coisa que eu vou adiantar aqui pra vocês também. Deixa eu só colocar na tela aqui. Esse foi o time que quem trouxe, senhoras e senhores, com André, Ferreirinha, Luciano. Luciano e Lucas jogaram alguma coisa. Só que hoje, contra o Juventude, já deu pra perceber, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, deu pra perceber que Luiz Gustavo e Bobadilha, contra a Juventude, até vai dar. Contra adversários mais fortes, o São Paulo fica muito fragilizado por causa desses quatro da frente, né? Só substituiria aqui Caleri por André Silva, porque o São Paulo praticamente ataca com esses quatro, e o Alisson atacava e defendia muito bem. Não é o caso do Bobadilha. O Bobadilha até marca, tem vontade. Acho que ele tinha feito um bom jogo contra o Grêmio, mas você vai precisar de mais alguém no meio-campo. Você vai ter que sacrificar um desses quatro com a ausência do Alisson.
Mas, desde que Marcos Antônio chegue e já consiga jogar, já consiga ajudar, e ele tem características parecidas com a do Alisson, quando eu falo isso, eu empolgo vocês. Não tô falando que é o Alisson 2.0, Alisson da Shopee, né, da Shopee ainda, né? Um clone do Alisson, mas são características parecidas. Esse cara que vai defender e vai atacar com a mesma qualidade, coisa que a gente não tem com o Luiz Gustavo e com o Bobadilha, que estava previsto para eles serem reservas. O São Paulo não previa as lesões, mas desde que o Pablo Maia se lesionou, o São Paulo já devia ter monitorado e contratado um outro volante para a janela que abria dia 10. E o São Paulo esperou, teve que o outro volante se lesionar para o São Paulo, né, se movimentar, acordar no mercado. E realmente, o Marcos Antônio desembarca amanhã, se eu não me engano, ou assina nesta segunda-feira e já será jogador de São Paulo. Muito provavelmente será anunciado nessa segunda-feira, tá, senhoras e senhores? Eu, e só para dar um ponto aqui do Marcos Antônio, que ele seja muito feliz aqui no São Paulo. A gente tá com esse patamar do camisa 8 ser o Alisson, então o Alisson tá numa moral. A gente até outro dia falava que ele poderia ser chamado para a seleção brasileira, ainda mais que foi o Dorival que colocou ele nessa função. Então, boa sorte para o Marcos Antônio, que seja bem-vindo, que faça história com a nossa camisa também. E quando o Alisson se recuperar, podem jogar também, porque eu imagino que o São Paulo queira continuar na Libertadores ano que vem, queira continuar disputando a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ano que vem. Faltam esses reforços. O que faltava hoje, talvez um algo a mais, um jogador para fazer a função do Alisson, a gente só tinha ele. O São Paulo não pensou, se bobear, dá para brigar pelo título brasileiro, né? Talvez faltou essa ambição, faltou essa coragem para a diretoria. Não para o Zubeldia, não para o Lucas, não para o Luciano, para o André Silva. Mas aí já vai cair no colo da diretoria. E só para terminar aqui sobre o jogo, no segundo tempo virou isso aqui. O Galopo eu coloquei aqui também, o Ferrarese, mas esses foram mais pro finalzinho para alçar a bola na área, e como eu falei, que Deus nos ajude. O Nestor eu entendo, o Juan, se realmente assinou com o Southampton, eu não entendo. Acho que demorou pro Lucas vir pro centro, porque se no primeiro tempo o Luciano tava nessa faixa e dando chute de fora da área, criando oportunidade, no segundo tempo o Luciano sumiu e ficava vindo buscar a bola tanto do Luiz Gustavo quanto do, né, tanto do Bobadilha quanto do Luiz Gustavo. E o Lucas ficava aqui na direita, tentava uma jogada, duplicava a marcação ou alguém fazia falta. E toda hora que alguém do Juventude fazia falta no Lucas aqui nesse setor do campo, o senhor árbitro de hoje, o senhor Wilton Pereira Sampaio, parava, conversava, charlava, dava cartão amarelo para alguém da comissão do São Paulo. Inclusive o Zubeldia precisa entender que, infelizmente, no futebol brasileiro é assim. Se ele ficar falando demais com o árbitro, se ele ficar reclamando demais, e os caras já viram que o Zubeldia ali ele é meio louco, a câmera vai pegar ele é um cara que tem umas reações desproporcionais, vou lá dar o cartão. Aí o cara vai lá, todo grandão, assim, ó, vou dar cartão aqui pro Zubeldia. O cara vai assim, ó, nariz empinado aqui, dá cartão pro Zubeldia aqui, ó. Só pra aparecer na TV, depois falar no grupo de amigos, ó, eu lá na Globo, meu, ó, eu lá no Sport TV, na Casé TV, ó, eu lá, meu. É pra isso que os caras fazem isso, tá? Eles apitam pra eles, como eu falei pra vocês. E pra finalizar essa questão dos quatro que atacam, tudo mais. Ah, não, é no. Opa! No time do segundo tempo. O Nestor aqui, tudo bem. O que eu não entendo é isso aqui. O que pra mim tá virando uma aberração é isso aqui. O Juan, a gente já sabe, não tinha Caleri, só tinha o André Silva, que também não fez uma boa partida. E origem por origem, ele é 9, o André Silva é 9, beleza. O Zubeldia não quis inventar. Mas isso aqui pra mim tá virando aberração. Eu não sei se o Eric xingou a mãe de alguém, eu não sei se o Eric não tá treinando direito, não tá se alimentando direito, não tá dormindo direito, mas eu também não sei o que o Rato está fazendo direito pra ser escalado nessa meia direita aí. Porque quando você tem Eric, quando você tem o próprio William Gomes, que é um jovem, que pode driblar, pode fazer algo diferente. Ah, o Ferreirinha não tá num dia legal? Pô, vou centralizar aqui o Lucas, vou botar um outro ponta. O Rato, desde que voltou de lesão, não voltou. Desde que. Apareceu o Bruno Henrique do Flamengo falando agora, mas desde que voltou, ele não voltou. Desde que ele retornou de lesão, ele não é o Rato, é uma capivara, é um rei momo, é qualquer coisa. O Rato, ele tá pesado, não entenda um gordo, ele tá pesado, ele demora, talvez seja a forma física, não sei, mas se eu sou treinador, o meu jogador não tá na forma física ideal, eu não escalo ele todo o segundo tempo. Que aconteceu qualquer coisa, Rato, não sei o que, Rato. O Alisson se machucou, eu entenderia ele colocar o Galopo, eu entenderia ele colocar o Nestor, eu entenderia ele colocar minha mãe ali, mas ele colocou o Rato. Na dúvida é Rato, o Zubeldia olha pro banco, é o Rato. Não é nada contra o Rato, não, mas, pô, não tá jogando nada desde que voltou de lesão. Nada, nada. Eu não lembro de uma partida boa dele desde que ele voltou do problema que ele teve ainda no Paulistão. Então, isso aqui pra mim tá virando uma aberração. O Eric pode, como eu falei, não sei se tá treinando mal, não sei se tá um horror, não sei o que tá acontecendo, mas pra mim não faz sentido. Talvez a única coisa que faça sentido ele colocar o Rato é pensando na bola parada, mas pra mim é muito pouco.
É muito pouco, tanto que ele enfia Galopo, bota Ferrarese, ó, vai lá pra área e tenta ajudar, tenta salvar nós aí, porque hoje tá difícil. E tudo bem você ter um dia ruim, só que eu espero que o treinador pense coisas diferentes, não a mesma coisa que ele tá fazendo todo jogo, que no caso é o Rato. Põe um dos moleques, o William Gomes ou o Eric. Se eles perderem a bola, gerar um contra-ataque e tomar gol, pelo menos você perdeu o Zubeldia querendo fazer um gol, não colocando 6 por meia dúzia, ou no caso, metade de meia dúzia, né? Enfim, não entendo. Devo ter acabado com a língua portuguesa agora no que eu falei pra vocês, mas não entendo o Rato aqui. Todo o resto, beleza, ele quis botar o Galopo, que na teoria seria um cara mais ofensivo, ou para cabecear, o Ferrarese é a mesma coisa. Pô, vou colocar mais um zagueirão alto ali na área, porque já são 44 do segundo tempo. Eu entendo, acho pobre de criação, mas entendo o treinador fazer isso. O que eu não entendo é o treinador ficar insistindo num jogador no segundo tempo que não está jogando absolutamente nada. Talvez com a vinda já do Marcos Antônio, ele já entra aqui nessa função e encaixe. Se não encaixar, a gente vai precisar jogar com com um volante, dois meio-campistas e os dois pontas, e um desses caras da frente. Não imagino que nem o Caleri, nem o Lucas vão sair. Então vai sobrar ou pro Ferreirinha ou pro Luciano. Agora pro assunto. Deixa eu só melhorar aqui para vocês. Deixa eu ir pro assunto mais chatinho. Rapaziada, vocês. Não sei se que horas vocês ficaram sabendo, não sei que horas chegou para vocês. Para mim chegou alguns minutos antes do jogo começar que o São Paulo e o Rames negociam rescisão amigável. E quando eu li isso, parece que eu não sei se foi uma sensação de déjà vu, uma sensação de zero surpresa. Uma coisa que eu posso garantir para vocês, eu tive zero surpresa ao ler isso aqui, né? Porque foi noticiado ao longo da semana que, não, o Rames vai planejar uma festa de aniversário domingo e terça-feira ele se apresenta. O Marcos Antônio vai chegar primeiro que o Rames, que na teoria é jogador, tem contrato, teria que se apresentar, né? Mas quando eu vi que, domingo ele tem festa, começo da semana que vem, pode ser que ele volte, eu falei, não vai voltar. Tá procurando outro clube, e se não achou outro clube, se não achou alguém que queira pagar o São Paulo para tê-lo, pelo menos, São Paulo, o rescisão amigável, entendam como me paga daqui para trás o que vocês me devem, e a partir do momento que você assinou um contrato e você deve, você tem que pagar o São Paulo, tem que pagar o que deve para ele, o que acertou com ele, e daqui para frente você não me paga mais nada, São Paulo. Ó, eu receberia tanto até o final do meu contrato que eu abro mão. A rescisão amigável é essa, tá? Diferentemente da rescisão que foi com o cara que foi preso na Espanha, que o São Paulo teve que pagar ali parte do que o cara ainda receberia lá na frente no contrato, né? Acho que 1 ou 2 anos que ele tinha mais de contrato, acho que eram 2 anos ainda, que ele tinha de contrato com o São Paulo teve que, ó, vamos dar uma partezinha aqui para você e tal, porque não foi uma rescisão amigável. Caso seja realmente uma rescisão amigável, então é isso. Tudo que o São Paulo devia para ele, ó, estamos em julho, de julho para trás, Rames, a gente deve isso aqui, toma isso aqui, a gente acerta as parcelas aqui e você vai ser feliz no inferno, no raio que o parta. E tudo isso aí. O Rames, quando chegou, eu fiquei feliz, acho que 80, 90% da torcida ficou feliz. O cara chegou na coletiva sorridente, só que ele não aconteceu. Ele não aconteceu, talvez por fator técnico, talvez por fator físico, talvez por falta de interesse dele. Eu só não quero colocar na comanda do São Paulo porque a gente viu esse cara jogar agora a Copa América e a gente viu a dedicação, a gente viu a vontade em campo. E o Rames, em alguns momentos, ele teve interesse no São Paulo. No final ali do Brasileirão, ele estava afim, só que ele queria jogar a Copa do Brasil e já sair como campeão. E naquele momento, ele tinha 3, 4 meses sem jogar e não estava treinando, não estava bem fisicamente. O Dorival preferiu. Ó, o Lucas já chegou num outro físico, num estágio diferente do Rames. O Lucas vai jogar. Tanto que o Lucas chega, já toma a vaga que na teoria era do Luciano, abriu o Nestor e Rato, e o time deu liga ali na semifinal e final de Copa do Brasil. Já com o Rames, vamos colocar aos poucos no Brasileirão. Começou a jogar no Brasileirão com o Dorival. Tenho dores. Tenho um probleminha. Ia pra Colômbia e jogava. Eu tô com uma intoxicação alimentar, que eu fui lá no autódromo, comi uns negócios esquisitos. Vai, tem convocação da seleção colombiana, ele joga. Então a gente viu que na seleção ele se dedica de um jeito, no São Paulo se dedicou no outro. E o São Paulo não é exclusivo desse tratamento do Rames Rodrigues. Foi assim no Everton, foi assim no Bayern de Munique, foi assim em todos os outros lugares que ele jogou. O Bayern pegou ele por empréstimo e não quis ficar com ele. Por conta desses problemas, por conta desse perfil Rames Rodrigues. Aí a gente pensou, pô, o Rames talvez ainda queira provar uma última vez na carreira de que ele é bom, ele, pô, vencer um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, pode dar um ânimo, um gás pra ele. Acho que nem isso. Fez uma Copa América muito boa pela seleção colombiana, mas quando chegou na final mesmo pra resolver o problema pra ser craque, sumiu. Esse é o Rames Rodrigues. Este é o cara que a gente acreditou, depositou nossas esperanças e jogou ela no lixo.
que seja infeliz para onde quer que vá. Se eu sou São Paulo, não insistiria uma terceira vez. Insistiu uma, insistiu duas, não deu certo. Quem gosta de ficar preso no erro, quem gosta de insistir no erro, é quem é tonto. Então o São Paulo não deveria ser tonto. Só que, de uma certa forma, eu fico com um pouco de raiva, porque nós, torcedores, ficamos assim, pô, agora vai. O cara vai e não quis. Mas o São Paulo sabia isso desde o começo do ano, já poderia ter rescindido com ele. Eu acho que demos até margem demais para o Rames Rodrigues. Precisou o Zubeldia chegar, dar 10 minutos para ele contra o Palmeiras, ele sair reclamando de dores, não apontar nada no exame para o São Paulo falar. Realmente ele tá de sacanagem, né? Impressionante. Bom, senhoras e senhores, é isso. Espero que o São Paulo anuncie o Marcos Antônio nessa segunda-feira. Não fizemos um bom jogo contra o Juventude, principalmente o segundo tempo. O primeiro tempo, beleza, um lance ou outro ali, que o São Paulo poderia ter chegado num gol. Teve um voleio bonito do Luciano, rondou a área da equipe do Juventude com possibilidades de gol. Mais um segundo tempo que o São Paulo não produziu absolutamente nada. E se contra o Juventude já não foi tão legal esse meio-campo, imagina contra times qualificados. Que o Rames Rodrigues vá pro inferno e que a gente receba novos reforços, principalmente onde a gente precisa, porque o nosso cara diferencial é o Lucas, que vai servir o Luciano, vai servir o Ferreirinha, vai servir o Caleri e às vezes servir a si próprio e criar uma situação de gol. E não, se eu sou o São Paulo, não iria talvez atrás de um meia badalado desse nível, talvez um outro meia, mas não dessa grana, não dessa grife. Um cara que esteja com fome de jogar bola, né? Diferentemente do Rames, né? O Lucas, apesar de ter conquistado rios de dinheiro na Inglaterra, na França, veio aqui querendo jogar bola. O Rames que sombra água fresca e ser escalado por nome, coisa que nem Zubeldia, nem Dorival, nem o Carpini acatou. Tamo junto como sempre. Vamos São Paulo, senhoras e senhores.